Olá, mais uma vez aqui. Meu nome é Antônio Arruda. Nós somos do Centro Espírita Nova Luz, do Departamento de Divulgação dessa casa abençoada que fica na cidade de Belo Horizonte. E estamos fazendo o estudo desse livro, O Principiante Espírita. Estamos avançando no estudo desse livro. Você que está chegando agora e não viu ainda nenhum episódio, veja os anteriores, porque nós já estamos na metade do livro. Então, começa lá no princípio, para acompanhar capítulo por capítulo, para ter uma assimilação melhor das lições, mas nada impede também que você participe com a gente hoje e tome conhecimento das informações que nós vamos trazer. Nós estamos falando sobre o fim providencial das manifestações. Estamos falando aqui de manifestações espíritas. Estamos falando aqui da manifestação de um espírito desencarnado, utilizando como mecanismo de transmissão, como intermediário, o médium. Aliás, o termo médium tem exatamente essa conotação, tem esse sentido, o intermediário. Médium é aquele espírito encarnado que obtém informações, orientações, enfim, atua como intermediário entre o plano espiritual e o plano material, transmitindo informações que vêm do plano espiritual, dos irmãos já desencarnados. E a gente estava falando no episódio anterior sobre a importância da mediunidade, mas a responsabilidade grande que o médium tem, no sentido de que ele possui uma postura diante da vida, uma postura adequada, para que ele se sintonize, para que ele entre na frequência vibratória de espíritos esclarecidos, de espíritos elevados, e dessa forma as comunicações que ele obtiver sejam produtivas. Então, avançando aqui nessa questão da disciplina necessária, né, para que o médium seja produtivo, avançando aqui, vamos então ao que está no livro, aqui no item 52. A primeira consequência má para quem desvia sua faculdade do seu objetivo providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam em torno dos homens. A segunda é ficarem dominados por esse mesmo espírito que, por meio de conselhos pérfidos, pode conduzi-lo à verdadeira desgraça material na Terra. A terceira é perder, após a vida terrena, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Ou seja, se existe ali um médium que não utiliza de forma adequada, de forma recomendada, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, ele vai ser utilizado, certamente, vai ser joguete na mão de espíritos mistificadores, de espíritos zombeteiros, que vão brincar com ele, trazer informações que não são sérias, né? Trazer conceitos equivocados e, ao invés de auxiliar na difusão da doutrina espírita, né, dos conhecimentos acerca do que acontece do outro lado da vida, vai prejudicar, vai atrapalhar. Outro ponto, como o próprio texto diz, se ele se aproxima de espíritos com esse padrão vibratório, nível baixo de entendimento, de elevação espiritual e moral, ele passa a ficar refém, dominado por esses espíritos, né? Assim, as manifestações espíritas não se destinam a servir aos interesses materiais. Esse é um ponto importante. As manifestações espíritas não se destinam a servir aos interesses materiais. Sua utilidade reside nas consequências morais decorrentes. Entretanto, se seu resultado fosse unicamente demonstrar de modo material a existência da alma e a sua imortalidade, não seria muito, porque temos um novo e largo caminho aberto à filosofia. Ou seja, as comunicações dos espíritos elevados, dos espíritos evoluídos, elas vêm para nos esclarecer acerca dos, vamos dizer, os mecanismos, né, que norteiam
essa comunicabilidade dos espíritos e nos esclarecer acerca da realidade da vida espiritual, nos orientar acerca de postura que devemos tomar para que a gente siga no caminho do bem. É uma ferramenta para a prática do bem. Não é para satisfazer curiosidades pessoais e muito menos para abordar temáticas de ordem material. Apresentam os médiuns uma grande variedade de aptidões que os tornam mais ou menos adequados para a obtenção deste ou daquele fenômeno, deste ou daquele gênero de comunicações. Conforme tais aptidões, eles se dividem em médios de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Ou seja, existe uma infinidade de sensibilidades que são desenvolvidas e que os médiums utilizam nesse intercâmbio entre a espiritualidade. O mais conhecido é a psicografia, né? Onde nós encontramos os livros que são psicografados, ou seja, escritos pelo médium, mas recebidos dos espíritos. A psicografia é muito conhecida. A psicofonia, quando o espírito encarnado, quando a pessoa dá o que chamamos de passividade e o espírito fala através daquela pessoa. São as formas mais conhecidas. Uma também que é bastante conhecida e difundida é a psicopictografia, que são os desenhos, né? O espírito, ele faz desenhos, ele faz pinturas através do médium, utiliza as mãos do médium para fazer essas pinturas. Não devemos esperar do médium nada que esteja fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não achará explicação para certas dificuldades ou para certas impossibilidades encontradas na prática. Ou seja, o médico não pode fazer tudo. O fato dele ser médico não significa, por exemplo, que eu sou médico escrevente, eu sou médico, eu faço psicografia. Não significa que ele seja vidente. Não significa que ele veja o espírito. Ele pode simplesmente sentir. Através da mediunidade intuída, ele pode escrever, mas pode não ver, ele vai sentir a presença. Já os médiuns videntes não necessitam necessariamente escrever. Então são características diferentes de cada tipo de mediunidade. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente mais aptos para a produção de fenômenos materiais, como os movimentos, as batidas, etc., com auxílio de mesas ou outros objetos. Quando tais fenômenos revelam um pensamento, ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes e, como tal, denotam uma coisa inteligente. É este um dos modos pelos quais se manifesta o espírito. Ou seja, o espírito pode se manifestar produzindo ruídos, produzindo movimentos. Isso pode acontecer. Então, existe uma mediunidade chamada de efeitos físicos. O espírito utiliza um fluido, uma energia chamada ectoplasma, para poder produzir esses ruídos. Então, o médium doador de ectoplasma, onde quer que ele esteja, ele pode estar doando conscientemente ou não essa energia, esse fluido, para que o espírito, utilizando esse ectoplasma, materialize batidas, ruídos, né, sons, cheiros, etc. Por meio de um número de batidas previamente convencionadas, obtém-se a resposta pelo sim ou pelo não, ou ainda a designação das letras do alfabeto com as quais se formam palavras e frases. Foi assim que começou, né? Foi assim que começou a manifestação dos espíritos, as manifestações inteligentes, né? Fazia-se uma pergunta por um espírito, se definia que o sim seria 2 batidas, o não seria uma. Então, perguntava a quantidade de batidas que se obtinha, sabia a resposta do espírito. Depois, esse método ele foi sendo aprimorado, com uma cestinha onde uma caneta era colocada sobre a cesta, o médico colocava a mão em cima e as canetas escrevia. Depois, aboliu-se a cestinha, a caneta foi diretamente para a mão do médium. Mas são todas manifestações inteligentes, obtidas através desse tipo de mediunidade. Aqui está dizendo o seguinte, que esse método primitivo é muito demorado e não permite grande desenvolvimento. Falando aqui das batidas com sim ou não,
ou com a quantidade de batidas de acordo com a letra do abecedário. A, uma batida, B, duas, C, três, e assim por diante. Isso foi usado no início, mas realmente era um método muito demorado. As mesas falantes foram o início da ciência. Hoje, porém, já existem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os vivos, de modo que ninguém mais emprega aqueles, a não ser acidentalmente como experiência. Ou seja, a comunicação através de batidas, ela começou lá quando Kardec tomou conhecimento das mesas girantes e começou o espiritismo. Ele começou a entender esse fenômeno, era assim, mas hoje não se utiliza mais porque esse método é muito rudimentar, muito demorado e já se tem técnicas mais aprimoradas hoje. Gostou do tema? Acompanhe a gente. Acompanhe aqui pelo nosso canal, curte, recomenda esse nosso trabalho, essa nossa atividade para os amigos, né? Se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe o estudo desse livro tão importante para aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita. Agradecemos a sua atenção e até a próxima.